Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tratamento estético que tá na boca do povo e promete mundos e fundos. A mesoterapia. Sabe, é uma daquelas técnicas que despertam muita curiosidade, mas afinal, o que é que tem dentro daquela seringa que estão injetando na pele? É isso que a gente vai descobrir olhando o que as fontes nos contam. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né? A ideia de simplesmente derreter aquela gordurinha localizada com uma injeção, sem precisar de cirurgia, é o sonho de muita gente. É o grande chamariz. Mas, como a gente bem sabe, a história costuma ser um pouco mais complicada que isso. Então, bora investigar essa promessa mais a fundo. Ok, então vamos começar pelo básico, a promessa. O que exatamente a mesoterapia diz que faz para ser tão popular assim no mundo da estética? E olha só, aqui está o pulo do gato. Lipoaspiração sem cirurgia. Convenhamos, é uma jogada de marketing de gênio, né? Porque promete o mesmo resultado da lipo, só que sem a parte que todo mundo tem medo, o bisturi. E não é só isso não. A lista de promessas é enorme. Segundo as fontes que a gente analisou, a mesoterapia é vendida como solução para tudo: celulite, envelhecimento da pele, rugas e, claro, aquelas gordurinhas localizadas que não saem por nada. É tipo um canivete suíço da estética. Certo, já entendemos o que ela promete. Agora vamos para a parte mais interessante. Vamos dar uma espiada dentro da seringa, digamos assim. O que tem nessa mistura que injetam na gente para conseguir fazer tudo isso? E, gente, a lista de ingredientes é, uau, bem diversa. As fontes citam de um tudo, sabe? Extratos de plantas tipo ginkgo biloba e alcachofra, estimulantes como cafeína e um monte de outros compostos. O importante aqui não é nem decorar todos esses nomes, mas sacar a ideia principal. Não é uma coisa só, é um verdadeiro coquetel que eles montam dependendo do que a pessoa quer tratar. E para entender um dos componentes principais, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Olha só esse anúncio de vinho de coca, lá de 1800 e bolinha. É um derivado da cocaína e, por mais estranho que pareça, ele nos ajuda a entender a origem dos anestésicos locais, que são uma peça-chave em muitas dessas misturas de mesoterapia. E é aí que entra a procaína. Ela é um anestésico local, basicamente uma prima desenvolvida a partir das pesquisas com a cocaína. E a função dela nesse coquetel é bem direta: diminuir a dor das várias picadinhas da agulha. Afinal, tem que tornar o procedimento suportável, né? Depois a gente tem um ingrediente que vem, olha só, direto da horta, o extrato de alcachofra. De acordo com a fonte, dizem que ele tem uma ação colerética, nome chique para dizer que aumenta a produção de bile e ajuda a desintoxicar o fígado. A lógica por trás disso seria ajudar o corpo a quebrar e eliminar as gorduras. Ah, esse aqui é bem interessante. O silício orgânico. Ele é apresentado como se fosse um tijolinho na construção da pele, sabe? A fonte diz que ele é o elo fundamental para a gente produzir colágeno e elastina, que são aquelas proteínas que dão firmeza e elasticidade. Em outras palavras, a função dele seria fortalecer a estrutura toda da pele. Beleza, a gente já viu o que tem na injeção. Agora vamos ver o como isso tudo começou. Essa técnica tem um pai, um criador com uma filosofia bem específica. Vamos conhecer o Dr. Michel Pistor. Olha só essa imagem do aparelho original. É um dispositivo multi-injetor, bem rústico, né? Ele servia para aplicar substâncias em vários lugares de uma vez só. É engraçado ver o contraste com os equipamentos super modernos e sofisticados que a gente vê nas clínicas de estética hoje em dia. E essa frase aqui, ela resume toda a filosofia original do Dr. Pistor. Pouco, raramente, no lugar certo. A ideia era simples: usar a menor dose possível, com pouca frequência e só no local exato do problema. Um princípio de muita cautela e precisão. Guardem bem essa frase, porque a gente vai voltar nela. Bom, até agora a gente viu a parte bonita da história, as promessas. Mas como em qualquer procedimento que mexe com o nosso corpo, é fundamental a gente falar do outro lado da moeda. Vamos dar uma olhada nos riscos que as fontes documentam. E esse é o ponto-chave, né? Não existe procedimento médico com risco zero. Isso simplesmente não existe. A grande questão é sempre colocar na balança: será que os benefícios valem mais a pena que os possíveis problemas?
Olha só, aqui a gente tem dados de 2 estudos feitos na França. Eles mostram os efeitos colaterais mais comuns, o tal do eritema, que a pele fica vermelha, hematoma, que são as manchas roxas que a gente conhece, e prurido, que é coceira. Dá para ver que são reações até que bem frequentes, mas que na maioria das vezes são consideradas leves. Agora, um aviso importante. As próximas imagens que vamos mostrar, tiradas do material-fonte, são um pouco fortes, ok? São imagens clínicas, então é bom se preparar. E aqui, aqui a gente vê um exemplo bem chocante de um dos riscos mais sérios. O que essa imagem mostra é necrose, é a morte do tecido, literalmente. E isso foi uma complicação causada por uma daquelas substâncias comuns usadas para dissolver gordura. É um lembrete bem forte de que a promessa de derreter gordura envolve reações químicas poderosas no nosso corpo. E quando algo dá errado, as consequências podem ser bem graves. E não são só as reações aos produtos. A fonte também alerta para outro perigo bem sério: infecções. Acontece que micobactérias podem contaminar as soluções ou entrar na pele se o lugar não for bem limpo, sabe? E isso pode causar infecções graves, daquelas que precisam de tratamento com antibiótico por muito, muito tempo. Então, depois de olhar as promessas, os ingredientes e agora os riscos, a gente chega na grande questão, né? Como é que se equilibra tudo isso na balança? Lembra daquela frase do Dr. Pistor? Pouco, raramente, no lugar certo? Pois é. Quando a gente olha para esses coquetéis de hoje, cheios de substâncias, e para esses riscos que acabamos de ver, fica a pergunta no ar. Será que essa filosofia original, de ter muita cautela, ainda é o que guia a prática hoje em dia? E isso nos leva à nossa reflexão final. A mesoterapia claramente evoluiu. Deixou de ser uma técnica com uma filosofia simples e virou um campo gigantesco com uma variedade enorme de substâncias e usos. O ponto crucial é que, com tantos ingredientes possíveis e com os riscos que existem, a decisão sobre o que injetar, onde injetar e em quem, essa decisão se torna a parte mais crítica de todo o processo. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa análise.